Fala galera, tudo bem, né? Hoje nós vamos fazer as atividades, né? PET volume 5, semana 2, matemática. Medidas e áreas de massa. Meu nome é Gustavo Bonfim, estamos com a intérprete Márcia Moura. Pessoal, unidades de massa. Então vamos ver primeiramente a nossa definição. A massa é uma grandeza escalar não negativa, que mede a quantidade de matéria presente num corpo. A unidade padrão é o quilograma, que é representada abreviadamente por kg, que é o que a gente fala aí em quilos. O porquê que ela é uma grandeza não negativa? Porque essa grandeza de massa, né, a gente só trabalha com números positivos. Quando você vai no supermercado, no sacolão, você não consegue comprar uma unidade negativa. Por exemplo, vou comprar 2 kg de tomate, você não consegue comprar menos 2 kg de tomate. Então essa massa ela é sempre positiva. As unidades de massa. Nós temos aí no nosso sistema decimal algumas unidades de massa. Dentre elas nós temos o quilograma, nós temos o hectograma, temos o decagrama, a grama, decigrama, o centigrama e o miligrama. Os mais usados, né, são o quilograma, a grama e o miligrama. São o que a gente usa aí no nosso dia a dia. Transformando medidas de massa. Então nós temos aqui a nossa tabela de transformação de medidas, que a gente segue no mesmo exemplo. Toda vez que eu for transformar uma unidade de massa, que eu ando da esquerda para a direita, eu vou estar multiplicando por 10 a cada casa decimal que eu ando. Quando eu faço essa transformação da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10 a cada casa que eu vou transformar. Vamos dar uma olhada aí nos nossos exemplos. Para transformar 1 kg em grama, devemos primeiramente saber quantas casas vou deslocar e qual sentido. Então, se eu estou na unidade de quilo, eu vou para a grama, conforme a minha tabela, eu vou deslocar 3 casas para a direita. Ou seja, eu vou multiplicar esse número que eu tenho 3 vezes por 10, ou 10 elevado a 3. Né? Então, eu vou multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, eu tenho aí que 1 quilo ele vai ser quantas gramas? Né? Então, de acordo com a nossa multiplicação, vai ser equivalente a 1000 gramas. Outro exemplo aí que nós teremos. Transformar 8 quilos em gramas. Primeiramente, nós vamos analisar aí na nossa tabela de transformação. Então, eu tenho 8 quilos, né? A unidade que eu estou, vou circular ela aí para você, ó. Eu estou em quilo. Eu quero ir para onde? Eu vou para a grama, né? Então eu vou deslocar quantas casas e qual sentido. Se eu estou em quilo e vou para a grama, eu vou andar da esquerda para a direita. Então eu vou multiplicar esse número por 10, novamente eu multiplico por 10 e novamente por 10. Ou seja, eu vou ter 8 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso me dá um total de 8.000 gramas. Outro exemplo aí. Como que eu transformo 350 gramas em miligramas? Eu vou pegar a minha tabela, eu vou analisar o seguinte, eu estou em qual casa, né? Eu estou na grama. Eu vou para onde? Eu vou para miligramas. Então eu vou estar fazendo o quê? Eu vou deslocar da esquerda para a direita. Então eu vou estar multiplicando por 10 primeiramente, depois eu multiplico por 10 e depois novamente por 10. E isso vai ser o quê? 350 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que me dá um total de 350.000 gramas. Como que eu transformo 500 gramas em quilogramas? Primeiramente, vou pegar a minha tabela, eu vou analisar o quê? Eu tenho 500 gramas, então eu vou circular ali o que eu tenho. Eu vou transformar agora para quilogramas, ou seja, eu vou estar andando da direita para a esquerda, né? Então agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou dividir por 10, depois por 10 novamente, depois por 10. Então eu vou ter 500 dividido por 10 e dividido por 10 de novo. Isso me dá um total de 0,5 quilogramas. Vamos agora fazer algumas atividades relacionadas ao PET 5 semana 1. O primeiro exercício, o que nós temos? No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado de lado medindo a metade da largura do terreno. Essa é uma informação muito importante. Então ele pede lá, responda. Pessoal, foi dado o desenho,
Tá? Então, eu tenho o desenho do lote, o que ele diz lá no enunciado, 30 metros de comprimento, 12 metros de altura. Uma das informações mais importantes é o quê? É que o lado do galpão é a metade do lote, da frente dele. Então, se eu tenho 12 metros de frente, a lateral do meu galpão equivale a 6. Eu circulei aqui de vermelho para ficar bem visível aí a minha área do galpão. Então, vamos continuar. Na letra A, qual é a medida e o perímetro da área do lote do galpão? Então, ele me pediu duas informações, eu vou circular elas. Primeiramente, nós vamos fazer nessa área de vermelho, que seria referente ao lote, né? Então, primeiramente, nós vamos calcular o quê? O perímetro do lote. Então, o perímetro do lote nada mais do que a soma de todos os lados, né? Então, eu vou ter 30 mais 12, mais 30 mais 12. Vai me dar um total de 84 metros. Quando eu transformo isso para centímetros, eu tenho 8.400 centímetros. Agora, nós vamos calcular a área do lote. Como é uma figura retangular, a área é base vezes altura. Então, a minha base mede 30, a altura 12. Então, é 30 vezes 12. A área eu posso falar, então, que é de 360 metros quadrados. Quando eu transformo isso para centímetros quadrados, né, eu vou multiplicar isso por 10.000, então eu vou ter 3.600.000 centímetros quadrados. Pessoal, fiz tudo relacionado aí ao lote, beleza? Só que ele me pediu lá, e do galpão? Então vamos fazer, circulei a área do galpão. Então nós vamos fazer o quê? Primeiramente o perímetro do galpão e depois calcular a área. O perímetro, já que o galpão foi dito que é uma figura quadrada, é 4 vezes o lado, ou você pode somar. Como foi dito lá no enunciado, falou que o lado do galpão vale a metade do lote, né? Então, eu tenho 4 vezes 6, que vai me dar 24 metros de perímetro, beleza? Coloquei como PG, significando em perímetro do galpão. Quando eu transformo isso para centímetro, eu tenho um total de 2.400 centímetros. Agora, a área do galpão. A área de uma figura quadrada é o lado ao quadrado. Então, eu vou ter que é 6 elevado a 2, né? Então, isso me dá 36 metros quadrados. Quando eu transformo isso para centímetros, eu tenho equivalente a 360.000 centímetros quadrados. Letra A já está resolvida. Letra B. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupa em relação ao lote? O que ele perguntou? Pessoal, quantos por cento essa área em vermelho agora, ela está ocupando dessa área grande que eu marquei agora? Beleza? Eu tenho a área dos dois, né? Já foi calculado na letra A. Então, a área do lote, coloquei como área T, área total é de 360 metros quadrados. A área do galpão, a gente calculamos, né, que é 36. Então, o que eu vou fazer? 360 metros quadrados representa 100% do lote, é a área total. Então eu pergunto, e 36 metros quadrados representa quantos por cento? A gente vai falar que é X. O que eu faço aqui? Uma multiplicação cruzada, beleza? Então seria X vezes 360 é igual a 36 vezes 100. Como eu quero saber o valor de X, eu vou dividir toda essa equação aí por 360, beleza? Então vamos simplificar aí, 360 com 360 a gente elimina, dá 1, 1 vezes x fica x. Esse zero do 100 eu vou eliminar com esse zero do 360 e sobrou o quê? 36 vezes 10 sobre 36. Olha lá, esse 36 com esse 36 eu posso simplificar, então a conta ficou bem fácil, só sobrou 10. Isso significa que x é igual a 10%, ou seja, o galpão ocupa 10% do total do lote. Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área da horta? Então, está aí marcado de verde. A gente vai marcar ela aí agora aí, ao contorno de vermelho, e vamos calcular aí, beleza? Então, pH, perímetro da horta, seria a soma de todos os lados. Quando eu realizo essa soma, me dá um total de 72 metros. Quando eu transformo isso para centímetros, 7.200 centímetros. Agora, a área da horta, AH é base vezes altura.
Então, isso vai ser 30 vezes 6, que vai me gerar um total de 180 metros quadrados, beleza? Quando eu transformo isso para centímetros, 1.800.000 centímetros quadrados. Então, calculei o perímetro e a área da horta. Dando continuidade aí na letra D, escreva uma expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro da área livre, que sobra do lote. Está marcada aí de amarelo. Depois substitua x pela medida do lado do galpão, que nós já sabemos, né, no início lá do exercício, e encontre o valor de y em metros, para calcular a área e o perímetro dessa área livre. Então agora nós vamos trabalhar somente em cima dessa área aí que nós circulamos de vermelho. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados, né? Então eu tenho que o perímetro é 2y mais 2x. Por quê? A base minha agora é y e minha altura da área livre equivale a x. Isso está em função de x e y. Agora ele quer saber o valor de y em função de x. Pessoal, lá no início nós calculamos o perímetro total do lote. E agora nós vamos calcular de novo. Só que agora eu vou calcular usando x e y. Então o perímetro total do lote é 30 mais 12, beleza? 30, 12 mais x mais y mais 12. Então eu posso falar que o perímetro do lote, substituindo x por 6, né? No lugar ali eu vou colocar o 6. Então o perímetro do lote é 60 mais y. Mas no início do exercício, lá na letra A, nós calculamos esse perímetro e vimos que ele equivale a 84. Então, o lote não mudou. Então, eu posso falar que o perímetro da letra A é igual ao perímetro da letra D. Então, eu posso falar o quê? Que 84 é igual a 60 mais Y, né? Eu quero 60 mais Y é igual a 84, eu só mudei aqui a ordem, porque eu quero achar o valor é de Y. Como eu quero achar o valor de y, eu vou adicionar menos 60 dos dois lados da igualdade, então eu consigo eliminar. Então, do meu lado esquerdo, eu só vou ter o valor de y igual a 24 depois que eu faço essa subtração. Transformando isso para centímetros, eu tenho que y é igual a 2.400 centímetros. Agora, nós já temos o valor de y e de x, beleza? Então, o que ele falou agora? Calcula para mim, então, a área do perímetro em função de y e x. Ou seja, no início da letra D, nós calculamos em função de y e x. Agora, nós vamos substituir isso, né? Os valores. Então, no lugar de y, eu vou pôr 24 e no lugar de x, eu vou colocar 6. Né? Então, eu vou ter 2 vezes 24 mais 2 vezes 6. Então, eu posso falar que o nosso perímetro da área livre é 48 mais 12, que vai me dar um total de 60 metros. Beleza? Passando isso para centímetros, eu tenho 6.000 centímetros. Agora, nós vamos calcular a nossa área da área livre. Né? Seria o quê? Base vezes altura. Eu tenho os valores, é só realizar a multiplicação. 24 vezes 6, que vai me dar 144 metros quadrados. Quando eu transformo isso para centímetros quadrados, né, eu tenho que multiplicar isso por 10.000, ou seja, 1.440.000 centímetros quadrados de área livre. Letra E. Depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo semente de tomate. Se cada peso de cada semente é aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há nesse pacote? Duas informações importantes. O pacote ele tem 100 gramas, cada semente que está lá dentro pesa 0,05. Então, eu posso fazer o quê? Eu vou dividir 100 gramas por 0,05. Existem várias maneiras de resolver essa questão. Tá? Eu coloquei quantidade de semente é igual a 100 sobre 0,05. O que eu fiz aqui para facilitar o entendimento? Eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 100. Por quê? Para me eliminar esse número aqui decimal. Então, 100 vezes 100 vai me dar um total de 10.000 e 0,05 vezes 100 é igual a 5. Desde que você multiplique numerador e denominador, não tem nenhum problema. Então, agora fica fácil essa resolução aí. Então, a quantidade de semente é de 2.000 sementes dentro desse pacote aí de 100 gramas. Questão número 2.
Existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, que a gente sempre vai falar por IMC, dentro do padrão, peso ideal conforme mostra a figura. Então nós temos aqui na figura que o peso ideal é entre 18,5 a 24,9 de IMC. A pessoa está acima do peso quando ela está entre 25 a 29,9 e ela está na faixa de obesidade acima dos 30. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C e depois classifique em peso ideal acima de peso ou faixa de obesidade. Então, na letra A, o que foi me dado lá? Me deu a altura do indivíduo, que mede 1,8 metros, e o peso dele, 65 quilos. Através da fórmula do IMC, é só substituir, beleza? Então, vai ficar 65 sobre 1,8 elevado a 2. Isso vai me dar um total de 3,24, beleza? Então, o IMC aqui deu 20,6. Tá ótimo. Letra B, 1,7 a altura da pessoa e ela pesa 90 quilos. Então, vou só substituir, beleza? 1,7 elevado a 2 dá 2,89, 90 sobre 2,89 vai me dar um IMC de 31,14. E na letra C, o indivíduo tem a mesma altura, que é 1,7, e ele pesa 74 quilos. Note o seguinte, a altura é a mesma da letra B, mas como ele é um pouco mais leve, isso vai fazer com que esse IMC vai reduzir um pouco, né? Então, nós temos o quê? 74 sobre 1,7 ao quadrado, né? 74 sobre 2,89, e eu chego ao IMC de 25,6. Note que ele é um pouco menor. Então, dando a classificação aí dos três, né? A letra A, o indivíduo A, ele tem o melhor IMC, ele está no peso ideal. O indivíduo da letra C, ele está na faixa de obesidade, e o indivíduo da letra C, ele está acima do peso. O melhor aí, então, é a letra A, beleza? Dando continuidade aí. Letra D. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 decímetros e o atleta C 5,7 quilômetros. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.690 metros. O vencedor foi aquele que obteve a melhor média nas 2 baterias. Qual foi o atleta vencedor? Então, o que eu fiz aqui? Eu gerei uma tabelinha aqui para a gente entender, né, onde classifica a primeira e a segunda bateria e os 3 atletas. Note o seguinte, que as unidades estão diferentes, né? Eu tenho metro, eu tenho decímetro e eu tenho quilômetro. Então, eu vou passar todas essas unidades para metros, beleza? Então, agora sim, eu consigo ter uma referência, né? Agora, o que eu vou fazer? A média desses atletas. A média é o quê? Somar a primeira com a segunda bateria e dividir por 2. Então, eu tenho um resultado aí de todos eles, beleza? Vocês fazem as contas aí para dar uma conferida. Então, na letra A, o atleta teve uma média de 5.705 metros, o atleta B de 5.595 metros e o atleta C de 5.695 metros. Dentre eles, qual deles que obteve a melhor média? É aquele que percorreu mais, né? Então, a resposta está aí na letra A. O atleta A, ele obteve a melhor média, beleza? Letra E. No final da bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 miligramas por comprimido, 2 vezes ao dia, num período de 1 semana. Quantas gramas de antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Vamos ver aí as observações que a gente tem aí, o que tem de melhor aí nessa descrição. Então, eu tenho lá 875 miligramas cada comprimido. Ele vai tomar o quê? 2 vezes ao dia, num período de 1 semana. Então, eu tenho essas 3 informações, sendo que o período de 1 semana significa 7 dias. Então, é só eu realizar essa multiplicação. 875 vezes 2 vezes 7. Vai me dar um total de 12.250 miligramas, beleza? Só que foi pedido em gramas, então eu vou passar de miligramas para gramas.
então vai me dar o total de 12.250 gramas, beleza? Pessoal, vamos ficar por aqui hoje, até a próxima aula, rever o vídeo, entra no aplicativo Conexão, rever a nossa aula aí, um grande abraço e até mais.